Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Louvado seja Deus por sua palavra, por sua voz. E Jesus, o João, que está falando aqui, os candeeiros, esses candeeiros que ele fala aqui no verso 12: voltei-me para ver o que falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. João está em espírito, está tendo visão. Deus está mostrando algo para ele, de acordo com o seu entendimento, é lógico. Todos os símbolos que João está se deparando, ele tem conhecimento do que é aquilo, mas essas coisas ganham um novo significado, como aqui em Apocalipse. Candeeiro aparece aí umas 6 vezes, em Apocalipse ele é mencionado. Tá? Candeeiro é aquela menorá judaica, né? No caso aqui, os candeeiros, os candelabros, não é um só com 7 hastes, são 7 candeeiros, como se fossem os nossos pedestais, né? Vamos comparar, uma comparação muito mínima, mas imagine cada um desses pedestais, tipo uma meia-lua ou um círculo, ele está tendo aquela visão, e nesses pedestais, esses candeeiros, eles era bem adornado de ouro, com uma parte interna, era tipo um cano, né? Vamos comparar, e tinha uma parte que colocava um recipiente para colocar o óleo, e ali os candeeiros acesos, quer dizer, fogo pegando no óleo, né? Lógico, para alumiar. Então, candeeiro não está falando do velador que colocava, era uma lâmpada parecida um pouco com a lâmpada do gênio, quando Jesus fala o velador, lá em cima, né? Coloca lá em cima e aquele fogo pegando lá no óleo. Não é aquilo, né? Está falando candeeiro de baixo, tá? Que coloca como a menorá, sendo cada um separado um do outro. E aí João tem essa visão, né? Não sabe o que real significado daquilo, mas nós cremos que pela interpretação de sendo igreja, né, as 7 igrejas, o que lembra óleo, fogo, luz, aponta para a natureza da igreja, a sua dependência do Espírito de Deus, do Espírito Santo, que através dele nós sim passamos a alumiar o mundo em meio a essas trevas, a essa escuridão. É uma mensagem mais escatológica, nós vamos falar mais do candeeiro mais para frente, tá? Ele está lembrando aqui Zacarias capítulo 4, versos 2 e 3, falando também na semana passada. Algumas profecias estão ganhando força aqui em Apocalipse, já relatadas em Daniel, Zacarias, Isaías, Ezequiel e tudo mais. Bom, Cristo, no verso 12 aqui, no verso 13, ele diz assim:
e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Bom, essa parte é interessante, que ele está no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Jesus, ele não está num escritório ou alguma coisa do tipo, ou está, descansando, fazendo alguma outra, tirando férias. Não, ele está dia após dia no meio do seu povo. Não vamos confundir igreja, irmãos, com templos, com local de reunião. Vamos frisar que Jesus está falando no meio do seu povo, dos indivíduos e na coletividade. Ele está examinando o seu povo. A realidade da presença de Cristo na sua igreja, por meio do seu Espírito, nos faz lembrar que Ele está ciente, por Ele ser onisciente, Ele é ciente de tudo o que ocorre em nossa vida em particular e na comunidade, na igreja. Será que estamos cientes da sua presença, assim como Ele está ciente do estado do nosso coração? Uma pergunta em que precisamos refletir. Jesus, é muito bom, o Senhor está no meio da sua igreja, no meio do seu povo, está com o seu povo, mas Ele também está nos examinando, irmãos. É interessante, é bom a presença do Senhor em nossas vidas, em nosso meio, mas é necessário viver como se Cristo, sendo que Cristo está ao nosso lado, está dentro de nós. Porque tem muitos cristãos que vivem como se Cristo, como se Deus não existisse. Faz as coisas escondido, ninguém está vendo, né? Estou fazendo aqui mais um jeitinho brasileiro. Irmãos, nós temos muitas manias pecaminosas em que nós apontamos, escolhemos um político ou escolhemos um assassino como Lázaro, nós escolhemos um político como Lula, como Bolsonaro, nós escolhemos um indivíduo que nós olhamos assim, esse camarada é mais pecador do que eu. Mas só que Jesus está nos examinando, não é em comparação aos outros, mas em comparação com a sua palavra. Então não adianta, se comparar com aquele criminoso lá que nós tivemos conhecimento, o Lázaro. A gente morreu, não sei o quê, mas como está a sua vida, individualmente? Como é que está a nossa vida? Então, diante de Deus, Ele não vai nos comparar com os piores, não, que a gente julga pior, não. Ele vai nos comparar com a sua palavra, se estamos de acordo com ela, que Ele deu para todos nós. Irmãos, no meio do candeeiro, um semelhante ao filho de homem. Daniel capítulo 7, nós vamos passear também por Daniel hoje, tá? No capítulo 7, verso 3, ele diz assim, 7,13, aliás. Daniel 7,13 diz assim: eu estava olhando as minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu. Nós já falamos lá no verso 7, de Apocalipse. Aí ele diz assim: como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Tem gente que pensa que essa visão que Daniel está tendo é a visão de Jesus e do Deus Pai. Não, Deus Pai não pode ser descrito como um homem. Aqui ele está falando de Cristo, o Filho do homem, como Cristo, homem, o ser humano, tá? E o ancião de dias também, Cristo, o eterno. Então, é visão que ele está tendo, tá? Não é. Então, são figuras de Cristo. Filho de homem, um semelhante, um parecido com um ser humano. João está falando da mesma coisa que que Daniel já tinha visto, que Daniel já tinha visto.
Senhor Jesus, em sua glória, é o único homem que está no céu. Você sabia disso? O único homem em matéria. A única matéria em terra e céu que está lá no céu é Jesus. Corpo, lembremos que ele é corpo glorificado. Todos os outros seres são espirituais. Todos, Espírito Santo, Deus Pai, os anjos, os anciãos, lá, tudo lá é espiritual. Agora, os santos ainda estão em estado espiritual, Abraão, Isaac, Jacó, Matusalém, esse povo todinho, de lá de Adão até agora, todo mundo está falecendo aí, está sendo levado pelo coronavírus, os crentes estão lá, mas ainda não estão como plenamente com o corpo glorificado, porque somente na sua vida. Então Jesus é o único, o Filho, o ser humano completo que está no céu, tá? Vestes talares, aqui é fundamental entender, tanto as vestes como a cintura, tá? Ele está com umas vestes de gala, vamos comparar assim, umas vestes de gala, todo pomposo, bem vestido, com a cinta parecido como que de ouro, Não se sabe se realmente era, mas João compara. E nesse texto, queridos, está mostrando Jesus juiz. Alguns tentam comparar, sumo sacerdote, mas pelas características desse Jesus, como Jesus se apresentou assim, não significa que seja sacerdote e tudo mais, mas ele como um juiz, que diz em Daniel capítulo 10, verso 5, que diz assim: levantei os olhos e olhei, eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, ou de Ufaz, depende, uma região que havia muito ouro. É isso, então, uma veste muito de gala, pomposa, cheio de glamour, é a veste de um juiz na época, tá? E ele está se apresentando assim a João porque está comunicando uma mensagem enfática, principalmente para a igreja e também para o resto do mundo, que ele vai julgar severamente. Ele começa pela sua igreja porque ele ama a sua igreja, tá? E o mundo ele vai punir severamente. Cintura, altura do peito, nós já falamos. Outra característica, os cabelos, como a alva lá, a cabeça e os cabelos brancos, como a mais branca lã ou neve. Ele não consegue distinguir quanta beleza, quanta realeza e que há em Jesus. Então, esses cabelos brancos que nós vemos lá no Ancião de Dias, que é cabelos muito brancos, barbas muito grandes, denota essa eternidade do Senhor, aponta para a pureza, sua experiência e sabedoria. O branco, queridos, em Apocalipse, a maior parte da Bíblia denota a pureza, sem pecados. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, vermelhos, eu os tornarei mais alvo do que a mais branca lã, mais alvo do que a neve. Aí, alvo mais que a neve, é isso mesmo, mais alvo do que a branca lã. Então aponta para isso, irmãos. Até acabamos de ler, o Daniel 7:9, também aquele ancião lá, mais branco do que a neve. Os olhos como chamas de fogo. Lembrando, irmãos, que João está comparando essa visão aqui. Nós não iremos encontrar Jesus dessa maneira aqui que ele está se apresentando a João, não, tá? Isso é uma visão. Jesus está fazendo uma mensagem para ele através dessa visão, tá? Então, chamas de fogo é aqueles olhos que perscrutam, que entram, que examinam a vida dos seus, de qualquer indivíduo. São olhos que sondam tudo. Aquele que sonda e julga. Naturalmente aqui, trata-se de um juízo de clemência,
que protege da ira vindoura. Por que isso, irmãos? Esses olhos como chamas de fogo. O Senhor está como juiz para julgar também o seu povo, tá? Um dos ministérios de Cristo também, ele teve autonomia, o Pai lhe deu, lhe colocou à sua destra, né, um símbolo de autoridade, para também julgar o seu povo. Então, como é que o Senhor nos julga? Né? As 7 cartas de Apocalipse, das 7 igrejas, você vai ver como é que o Senhor julga, tá? Aquelas palavras lá, Jesus está julgando, mas ele diz no capítulo 3, 19, né, de Apocalipse, a igreja de Laodiceia, a última igreja: eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Então Jesus julga primeiro a sua igreja, porque ele vem, ele está chegando, ele está vindo. Depois da grande tribulação, vem Jesus. Depois que Jesus vier, aí é que vai ser o último dia da humanidade, que é o dia que é descrito em vários capítulos de Apocalipse. A gente vai dar voltas em Apocalipse. Ele fala do 4 ao 7, do 8 ao 12, as mesmas coisas, parece muitas batalhas, né? É uma imagem no céu, na terra, no céu, na terra, no céu e na terra. Então, o mundo sendo julgado, a gente vai ver, né? Bom, pés, os pés como bronze, irmãos, quando ele diz aqui, os pés reluzentes, como um latão, como o bronze polido, como que foi refinado no ouro, ainda pegando fogo. Ele vê aqueles pés dele, nossa, ele tenta comparar. Esse é o trecho que nunca, nem na 70, que é no Antigo Testamento grego, nem no grego descrito em várias versões, nem nos manuscritos do Mar Morto, não há nenhuma menção a essa expressão de bronze polido. Então, os autores têm muita dificuldade com qual era a comunicação, o que é que João estava realmente vendo. E João, alguns traduzem como bronze polido, outras traduções latão, reluzente e tudo mais. Mas a maioria, dos estudiosos concordam que esse juiz, esses pés incandescentes, são para pisar os inimigos, para julgar os inimigos. O lagar da ira de Deus vai ser Cristo que vai executar, Cristo e Deus, Deus em Cristo Jesus. Então, também esses pés, bronze e tal, pés também na cultura romana, ele lembra quando um inimigo era derrotado, um rei era capturado, perdeu o exército, eles deitavam de bruço e colocavam os pés, o pé, geralmente o pé direito, no pescoço, na cabeça, na nuca do indivíduo, simbolizando aí, perdesse a batalha. Então, é um símbolo que está mostrando que ele vem julgar e derrotar os seus inimigos. E onde esses pés pisam, esses pés de bronze incandescente, onde ele pisa, deixa cinzas. Então aí está falando de julgamento mesmo. Também está descrito em Daniel 10:6. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, e seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. Também a sua voz, a voz de trombeta ou voz de muitas águas, era uma voz bastante forte, bastante estrondosa. Se tiver um pouquinho de água para eu gastar minha voz aqui, eu agradeço. Obrigado.
uma voz estrondante de trombeta de muitas águas. Também, quem lembra esse texto aqui, é o próprio Ezequiel, capítulo 1, verso 24. Lembrando que Apocalipse, irmãos, tem muitas coisas que já foram escritas, já foram profetizadas, já foram descritas. Ezequiel 1, 24 diz assim: andando eles, ouviu tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como a voz do Onipotente, ouviu o estrondo tumultuoso, como o tropel de um exército. Parando eles, abaixavam as asas. Está tendo aqui uma visão celestial. A voz, na sua mão direita, diz aqui tinha na sua mão direita, verso 16, as estrelas, 7 estrelas e 7 estrelas. Bom, irmãos, mão direita, nós sabemos que denota esse domínio, domínio cósmico e pessoal de Cristo, a mão direita. Cristo está à mão direita, né? Denota esse poder que o Senhor tem, essa destra. Eu te sustento com a minha destra fiel, ou seja, com o meu poder, com o meu braço forte. Os líderes estão segurados pela mão poderosa do Senhor, ou seja, sustentados e preservados. Aqueles que têm a incumbência de servir ao Senhor, que está nos ministérios de sua palavra, tem essa graça de estar sendo sustentado, como todo o seu povo, pelo Senhor. Então, o Senhor nos preserva na sua mão direita. Agora aqui, a sua boca, no verso 16, saíra-lhe uma esfiada espada de 2 gumes. Irmãos, é uma figura, até parece ser cômico, tá? Parece ser engraçado, porque João está descrevendo algo, em vez de ser uma língua, tá? Está saindo uma espada de 2 gumes, uma espada troncha. Ele está vendo aquela visão e está saindo lá, aquela língua enorme. É uma visão que ele está tendo, tá? A gente não vai chegar lá no céu e encontrar um Jesus dessa mesma maneira, tá? É uma comunicação por meio de símbolos. Está saindo uma espada afiada, mas, irmãos, prestem bem atenção. Eu sei que é meio chato falar esse negócio de grego, essas coisas, línguas originais, mas a espada usada nos versos de Romanos, que Paulo fala, né, tanto Paulo como Pedro, como em Hebreus, a espada que, por exemplo, né, a palavra, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. É um verso relativamente conhecido. Deixa eu ver também. Efésios 6:12. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esses textos, eles estão comunicando que a espada é como a palavra de Deus, como a espada, é uma espada romana, uma espada curta, tá? Reta e curta. Que o termo macaira, uma espada romana, tá? Mas o termo grego que ele utiliza aqui para espada, né? Lembrando que é como se uma língua estivesse saindo para baixo, tá bom? Romfaia. Mas que tipo de espada era essa? Não era espada romana que ele estava descrevendo. Ele está escrevendo uma espada do reino da Trácia, lá no reino lá próximo lá da Romênia. Tinha os dácios, os trácios, era ali naquela região da Romênia, Albânia, tribos, né, que lutavam contra o Império Romano.
certamente o João conhecia esse tipo de espada. É uma espada trácia que era meio troncha, mas dos dois lados ela cortava, tá? Deixa eu comparar assim, uma foice, meio troncho assim, né? Foice. Mas os instrumentos de hoje só é cortante de um lado, né? Mas essa espada trácia era dos dois lados. Bom, parecido, sei lá, com alguma foice, bem diferente da espada romana. E que isso quer dizer? Que essa espada, queridos, ele está demonstrando que é não uma espada curta, que a palavra de Deus vem vivificar e tal. Ele vem guerrear com a sua palavra. Pode ver que está na sua boca, a sua palavra. Esse tipo de espada era de guerra, era para destruir, torar os pescoços dos inimigos. Então, a palavra de Deus, ela dá vida e ela mata. Tá bom? Temos esses detalhes que precisamos prestar atenção, irmãos. A sua face, o seu rosto, aliás, todo o seu corpo brilhava muito, muito, muito. Mas ele destaca aqui o rosto em comparação com o sol, porque ele diz do sol na sua força, no verso 16, na última parte. Seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quer dizer que o rosto de Cristo, todo o seu corpo também, juntamente, era mais brilhante do que o sol do meio-dia. Quem lembra isso é Paulo. Paulo é descrito por Lucas no capítulo 9, né, de Atos, que ele cai lá, né, não sei se tinha cavalo, né, caiu lá no chão. E ele fala para Félix e Festo e também para o rei Agripa. Ele dá o testemunho 2 vezes. E um desses testemunhos, ele diz: rei Agripa, de repente do céu veio uma luz mais brilhante do que o sol do meio-dia e cair por terra. Pelo que, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Então, a visão que Paulo teve é a mesma resplandecência que Cristo mostra para João. Mais brilhante, imagina o sol do meio-dia do verão, hein? Escaldante. E assim, João viu que o seu brilho, a sua glória era muito potente. Então é isso, irmãos, é um símbolo de um ser vitorioso, que ele vem guerrear e ser vencedor, que acaba com todos os seus inimigos. Depois da morte, e uma simbologia aqui também, é que sendo esse sol brilhando mais do que o sol do meio-dia, essa luz de Cristo, é como que nós vivemos na noite escura, nos sofrimentos da vida, padecendo perseguições, padecendo com nossas doenças, padecendo com nossas dificuldades no dia a dia, com nosso corpo debilitado, com a nossa mente cansada. Nós estamos vivendo essa noite, é uma noite intensa, o período aqui na terra. Porém, esse nosso Deus, ele é como mais brilhante do que o sol. Ele vai raiar o dia. E qual dia que ele vai raiar de uma vez por todas? O dia glorioso de sua vinda. Um personagem luminoso no meio dos 7 candeeiros de ouro que estavam ali alumiando, mas o brilho dele excedia o brilho daqueles candeeiros. O Senhor brilha em nós. Bom, irmãos, para concluir essa parte de Jesus,
é importante nós termos essa consciência. O que? A combinação dessas imagens retrata não a sua aparência real, tá? Mas o seu poder e a sua glória. Por exemplo, nós não podemos, de jeito nenhum, separar as cores do arco-íris e dizer, não, essa cor significa isso. Os LGBT, né, que adotaram aí as cores, eles têm uns significados lá, mas não dá para dividir as cores do arco-íris, ter uma visão esotérica lá, querer dividir as cores e dizer que aquilo significa não sei o quê, porque o arco-íris, o arco celeste, está comunicando o quê? Eu, o Senhor, descansei. Era como uma linguagem de guerra, né? Que Deus estava falando para Noé. Eu estou descansando o meu arco, que era símbolo de guerra naquela antiguidade, né? Ainda é, né? O arco, aonde? Na terra. É um arco, né? Ninguém disse que não é. E o Senhor descansou o seu arco, ou seja, eu não vou mais destruir a terra com esse arco, com água. Eu vou destruir, agora é com fogo. Né? Vai anunciar pelos profetas, né, Isaías e tudo mais. Tá? Então, o Senhor mostrando para nós, o mundo vai se acabar em água. Não. O Senhor já mostrou a fidelidade dele, o arco celeste. Mas, irmãos, não tem como dividir as cores desse arco e dizer, não, o significado do roxo é isso, do amarelo é isso, do azul. Não tem como. Do mesmo jeito, não tem como querer separar essas características de Jesus. Nós falamos aqui algumas coisas referentes de que Jesus está comunicando o quê? Juiz, a mesma coisa, julgamento, ele examina, ele tem seu poder e sua glória, é isso, tá? Tem alguns que ficam viajando demais, querendo dar outras interpretações aí. Bom, mas, portanto, Cristo é descrito como soberano juiz que vem para julgar, recompensar, retribuir, condenar, guerrear, não mais como um carpinteiro, mas um soberano. João está vendo um soberano, não está vendo um Jesus carpinteiro frágil de Nazaré, não. Poderoso. Bom, irmãos, qual foi a reação de João? Qual foi a reação do apóstolo? Quando vi, caí a seus pés como morto. Irmãos, a reação de João, outras vezes ele caiu como morto, né? No 19:10 e no 22:8 de Apocalipse. Mas cair como morto em algumas visões no Antigo Testamento era quando alguém tinha a visão da glória, ele se prostrava, caía como morto. Está descrito lá em Juízes, Ezequiel e o próprio Daniel também, né? A gente tinha acabado de ler também lá em Daniel. Quando ele viu tudo aquilo, ele não entendeu o significado e caiu como morto e depois fez uma oração de arrependimento. Mas mais comum ainda é prostrar-se em adoração. Imagine ver aquela glória toda e fazer o quê? Eu não tenho o que fazer. A presença do Senhor é muito forte. Eu, cheio de pecados, o santo, eu não consigo contemplá-lo. Irmãos, e essa atitude também pode ser subentendida aqui, embora o aspecto do temor sobressaia, tá? O aspecto do medo está em evidência. João também está com medo. Assim, Apocalipse deve ser lido, estudado, exposto e praticado com temor a Deus, que é juiz e virá julgar com justiça. Então, irmãos, por favor, não fique querendo ouvir os estudos, ou ver, ou anotar e tudo mais, por curiosidade.
de curiosos. A semana passada, foi semana passada que teve um problema na internet, né? A gente teve que fazer lá em casa. Quando eu encerrei a live lá em casa, né? Estava transmitindo de lá de casa. Quando eu encerrei coisa assim ao vivo, e eu cliquei para ver, era falando sobre Apocalipse. No nosso tinha quantos visualizando? Acho que uns 10. No outro tinha 5.000. O camarada lá prometendo, ó, gente, você vai se tornar um teólogo, o nosso estudo está demais. Enquanto eu estava transmitindo de graça, o camarada estava vendendo a todo vapor. Eu vou liberar a live, não sei o que, e tal, vendendo. No final, vou dizer, depois de muito tempo protelando, disse lá, não sei quanto, era quase uns R$500 aí. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Você vai se tornar isso, você vai descobrir o que está acontecendo. Vai acontecer, prometendo coisas assim. Eu disse, oh, meu Deus. E cheio de curiosos nos comentários, né? Falsos mestres oferecendo lá. É bem complicado. Então, tenhamos cuidado, irmãos. Vamos estudando com temor ao Senhor, não por curiosidade, quer adivinhar o futuro. Muito cuidado. De tanta adivinhação, muita gente já errou tanta coisa aí. Trump era a besta que sobe do mar, depois Bolsonaro, depois disseram que era George Bush, o Papa Francisco, o outro Papa lá que saiu, esqueci, Bento, depois veio o outro, João Paulo que morreu. Todo mundo errou. Por quê? Está todo mundo dizendo, esse aí vai ser esse. Não é bem assim não. Tá? Temos que ter muito cuidado. Verso 17, ele pôs sobre mim a sua mão direita, que representa o quê? Poder, uma mão poderosa. Disse, não temas. Irmãos, colocar a mão direita sobre a cabeça, sobre o corpo de uma pessoa, demonstrava uma transmissão, demonstrava nomeação. E João, ele foi agraciado com a mão direita do Senhor sobre a sua cabeça, sobre a sua fronte, e dizendo, não tenha medo, João, o que você está vendo, não tenha medo. Sabe por quê? Porque eu sou o primeiro e o último. Irmãos, como eu já falei das outras vezes, primeiro e último, alfa e ômega, princípio e o fim, que era e é e há de vir, tudo isso está comunicando a mesma coisa. Deus tem o controle não apenas do passado e do futuro, mas sobretudo o que ocorre nesse intervalo entre passado e futuro. Ele está no presente, guiando, confortando, consolando, agindo poderosamente em nossas vidas. Mas sobretudo o que ocorre nesse intervalo, essa expressão refere-se à plena soberania de Deus sobre a história, sobre a história humana, do princípio ao fim. O seu uso aqui por parte de Cristo exaltado mostra que Ele também é Senhor sobre toda a história, assim eliminando qualquer dúvida de que Ele também é divino. Glória a Deus por isso. Não temas, eu sou o primeiro e o último. É o Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo de anticristos, de bestas do mar, bestas da terra. Não seja um besta de ter medo dessas coisas. O chip da besta vai ser uma vacina quântica. O chip. Já teve uma pessoa que me disse assim, o chip lá em casa. Fui lá em casa e o chip. Descobri o que é o chip. Pix, dizendo que o Pix, aí, pense no Pix, leia ao contrário.
Aí eu não aguentei, né? Eu comecei a rir. Pix ao contrário. Eita, chip, e agora? Mas é com CH. E outra, Pix é só no Brasil. Não existe Pix em lugar nenhum do mundo. E agora? Como é que a gente resolve isso? E agora? Como é que eu vou ter que negar o nome de Jesus para ter Pix? O governo está exigindo que eu negue o nome de Jesus, que eu me prostre diante da besta, sei lá, se existe. E não. É isso, as pessoas estão assim, líderes falando isso para mim. Líderes de igrejas falando isso, besteira. Irmãos, cuidado. Jesus está dizendo, não temas, não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Ele guia, ele controla. Somente quem não é eleito genuíno de Jesus, de Deus, é que vai negar o nome dele. Se somos do Senhor, o Senhor já nos guarda de toda e qualquer investida, mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que isso custe o nosso corpo, de ser estraçalhado, de ser perseguido e morto. Cuidado com essas besteiras do mundo, crentalhada aí, querendo adivinhar e com medo, quer estudar Apocalipse mais com medo da besta do que de saber quem é Jesus. O povo perece por falta de conhecimento da palavra. E tem aqueles que têm até medo de ler Apocalipse, né? Piorou, né? Agora não tenha mais medo, pelo amor de Deus. Bom, a tríplice declaração central da história, que Jesus fala aqui para ele: eu sou o primeiro e o último. E diz o que mais? Eu sou aquele que vive, estive morto, olha o passado, e eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Agora comparem com aquela declaração de que aquele que era e que há de vir. Mesma coisa. Eu estive morto. Aquele que vive, sou aquele que vive, aquele que é. Estive morto, o que era. E eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, o que há de vir. Irmãos, a palavra é muito interligada, tudo muito fechadinho, tudo muito amarradinho. Tá? Os textos estão soltos na Bíblia, mas tudo muito arraigado, tudo muito conectado, uma coisa ligando a outra. Essa é uma tríplice declaração que o Senhor, Ele fez o grande propósito do Pai. Estive morto. Teve alguém que falou, e se Jesus tivesse... lá por causa da propaganda aí do Burger King, né? Se Jesus estivesse vivo, ele não seria contra, não. Duas coisas erradas, né? Jesus está vivo, né? Se estivesse vivo. E outra, é claro que ele seria contra, é claro, contra essas iniquidades. As pessoas pensam, né? Não vamos entrar nesse assunto de vez não, vamos deixar a palavra fluir. Vivo pelos séculos dos séculos, que há de vir. Daniel 12:7, Deuteronômio 32:40 também falam dessa tríplice declaração. Ou seja, eu sou o eterno. Vivo é uma expressão, olha aqui, é uma expressão em confronto com os deuses. Enquanto o imperador se colocava como um deus, o imperador Domiciano foi um dos imperadores que mais reivindicou divindade para si. E Éfeso tinha a deusa Diana, Pérgamo, Tiatira, as outras cidades tinham outros deuses, estátuas enormes, porque as pessoas tinham questão de que naquela cidade fosse padroeiro. Então, o conceito de padroeiro, padroeira da cidade, padroeiro do não sei o quê, esse conceito católico, né?
que veio aí no ano 323, com Constantino, já havia, né, lá no Império Romano. Então, a Igreja Católica é basicamente uma miscigenação de Império Romano com outras coisas aí. E tudo isso que a gente vê, né, tudo já ocorria há muitos anos, há séculos, aliás. É uma expressão que ele está dizendo que eu estou vivo. Olha, todos os deuses aí, ó, estão mortos. Eles nem têm vida em si. O imperador, coitado, um pedaço de carne, daqui a pouco está morto. Então, ele está lembrando, irmãos, que os irmãos aqui estão com muitos sofrimentos. João está preso em Pátimos, a igreja sofrendo com a perseguição. Essa perseguição aqui, ela se concentrou muito na Ásia Menor, na região ali, naqueles mares ali da parte da Turquia, que onde essas 7 igrejas, haviam outras cidades, tá? Colossos, Hierápolis, Mileto, tudo mais. Mas vamos para lá para frente. Então ele está falando aqui, é uma expressão de confronto com os deuses pagãos que nem existem, nem vivem, mas são imaginários no coração dos ímpios. Nem Diana, a deusa Diana, não podia fazer nada, nem o imperador, porque Cristo, ele vive, ele fez tudo. Tá? Irmãos, ele diz aqui, também vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. Opa! É interessante, tá? A gente tocar nesse ponto. Quando o Senhor diz que tem as chaves, eu já vi pessoas, cantores evangélicos e tal. Aí diz que quando Jesus morreu, ele foi lá, parecia mitologia. Ele foi lá, tomou a chave da morte, pegou uma chavezinha assim e subiu para o céu voando. Oh, meu Deus. Vamos ter cuidado com essas coisas. Irmãos, as chaves da morte e do inferno, chave, por exemplo, né? Estou sem chave aqui, né? A chave daqui da igreja, a chave da sua casa. Quem tem a chave da igreja tem o poder de abri-la e fechá-la. Quem tem a chave da sua casa, o ladrão não vai ter, né? Só se roubar, né? A chave está em poder de, né? Tem essa expressão? Então, esse conceito de hoje também reflete um pouco de chave aqui, tá? Chave está representando autoridade. Eu tenho autoridade para abrir e para fechar. Quando Jesus morreu, ressuscitou e tudo mais, ele disse na grande comissão, né? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28, 18, e diz isso. Anota aí, crente. E, irmãos, agora, morte e Hades. Inferno, traduzido como inferno, mas Hades, lugar dos mortos. Irmãos, chaves da morte e do inferno. E agora? Jesus, vamos falar um por um. Morte e inferno aqui estão sendo personificados, como se fossem 2 irmãos gêmeos. Morte e inferno não se separam. Tragada foi a morte na vitória, onde está o inferno, teu aguilhão, né? 1 Coríntios 15. Então, morte e inferno estão muito interligados, porque morte, através da morte, a pessoa vai para o lugar dos mortos. A ideia básica é que Cristo, sobre a morte, né? Por meio da sua morte e ressurreição, derrotou as forças do mal. São inimigos de Cristo, porque pelo pecado veio a morte e pela morte o lugar dos mortos, a condenação. As forças gêmeas da morte e do inferno, o Hades, e obteve controle total sobre elas. Quando se trata de morte e de inferno, é um texto basicamente escatológico. A chave sempre contém a ideia de poder e autoridade sobre algo. Assim ele venceu e se tornou o Senhor dessas forças cósmicas. Bom, vamos lá para a morte, né? Está em foco, queridos,
os aspectos físicos e espiritual da morte. Então, a questão da morte é o seguinte, quando Cristo morre e ressuscita, Jesus veio alterar esse conceito de morte. Morte, acabou. A sociedade diz assim, né? Morreu, acabou. Para Cristo, a morte agora se tornou o meio pelo qual as pessoas vão ter um vislumbre da sua glória, vai ter um acesso, vai chegar até Ele. Ele veio alterar esse conceito de morte, que não é a última coisa. Até no Salmo, por exemplo, não, isso aqui é sobre o inferno. Mas Cristo veio alterar o conceito inteiro da morte. Ela resulta finalmente da vida. A morte se torna vida devido ao seu poder, o poder de Cristo que vai redimindo as pessoas. E a morte física separa o espírito do corpo. Somente é o que a morte pode fazer. Ela não pode mais aprisionar as pessoas. Jesus na cruz era como se ele estivesse dando: vem morte, vem para cima, eu vou deixar, porque eu vou te vencer agora. Aí a morte veio, Jesus ressuscitou para nunca mais conhecer a morte. Então ele deu um tapa na cara da morte. A morte já foi derrotada, o lugar dos mortos, o diabo, mas ainda não completamente. A gente vai ver ao longo de Apocalipse, né, sobre essa derrota. Já foi derrotado, mas ainda não. A morte física separa o espírito humano de Deus, mas Cristo transformou a morte em portal de vida eterna. O que é que dizemos quando algum crente em Jesus morre? Descansou. Descansou. A morte agora é só um descanso. Descansou. Né? Cristo, por ser o portador das chaves, consolou João. Deixa eu falar do Hades primeiro. O contexto cristão, entretanto, inclui forçosamente a ideia de que Cristo é poderoso para livrar as almas da prisão do Hades, do lugar dos mortos, bem como é poderoso para conferir aos remidos corpos ressurretos. Nós não vamos mais ficar em poder do Hades, do lugar dos mortos, mas agora vamos ressuscitar em breve, com o corpo glorificado, aqueles que estiverem mortos, aliás. Avançando aqui, tem um texto em um dos comentários rabínicos judaicos antigos, que diz assim, na Midrash Tehillim, sobre o Salmo 93, comentários judaicos sobre o Velho Testamento. Mostra-nos que o Messias possuiria as chaves da morte e do Hades. Olha aí, né, que acertaram? Porquanto possuiria o poder que ressuscitaria aos mortos. Morte e inferno, irmãos gêmeos, como se fossem pessoas, mas não são, né? São coisas. E assim, irmãos, por ser o portador das chaves, Jesus consolou João, estava sofrendo dificuldades, juntamente com seus companheiros perseguidos. Toda a autoridade final reside com Jesus Cristo, graças a Deus, irmãos. Ele usará as chaves, a sua autoridade, para nosso benefício e nunca para o nosso dano. O dano que porventura possamos sofrer da parte dos homens, quando muito, é temporário. As pessoas podem matar o nosso corpo, mas para Cristo estamos dormindo. Lembra lá que Jesus, a filha de Jairo, Jesus vai lá com Jairo e os 3 discípulos, vai entrar no quarto, as pessoas estão lá, umas rindo, umas chorando, né? Quando ele diz, não temas, ela
está só dormindo. Para ele, a pessoa só está dormindo. Dormiu, daqui a pouco vai acordar. Aí ele expressa aquelas palavras em aramaico, talitá, cumi, em aramaico, que é menina, eu te digo, levanta-te. Despertou lá, ficaram atemorizados. A menina dormia, para Jesus dormia, para os outros estavam mortas, né? Quando muito é temporário, Deus triunfará finalmente. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, a tua força, o teu aguilhão? Em 1 Coríntios 15, 54 e 55, que é um texto que fala da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, que ressuscitarão para nunca mais morrer. Tem um poema em inglês traduzido para português que não fica, né, sem os versos. Diz assim: a morte e as trevas arrumam-te as malas para partires, pois agora nada mais falta ao homem. Todos os teus triunfos agora terminaram, e aquilo que Adão maculou foi corrigido. As sepulturas agora são leitos como para os cansados, e a morte é um cochilo para mais nos alegrarmos, para depois nos alegrarmos. Texto de Henry Vaughan. Bom, irmãos, o verso 19 diz: escreve, pois, essas coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Irmãos, as coisas que vistes, passado, as coisas que são, presente, e as depois destas, futuro. Quem lê Apocalipse, vendo assim, né? Capítulo 1 é passado, 2 e 3 é presente, e 4 até o 22 é o futuro, distante. Não é, irmãos. Ele está falando aqui as coisas que acontecem o tempo todo. Uma comparação que eu posso fazer é que, por exemplo, né, eu estou pregando aqui, falando, dando estudo. O passado, o presente e o futuro estão acontecendo ao mesmo tempo. Há um segundo atrás eu falei, e falando agora, já se tornou futuro, que agora se tornou passado, e dá esse giro o tempo todo. Passado, presente e futuro, eles estão o tempo todo acontecendo, tá? E é isso que o Senhor está comunicando. Portanto, todos os três aspectos, passado, presente e futuro, que Jesus está mandando João escrever, são interligados, não são desconectados ao longo de Apocalipse. Ou seja, a gente vai ver do 4 ao 7, do 8 ao 11, e todos falando de passado, presente e futuro. Não fala só de futuro e nem só do presente, tá? O Apocalipse fala desses três tempos e também daquilo que é extremo futuro, né? Logicamente. Assim, as três orações, que essas, né, as coisas que são, que vistes, que são, e as que depois destas, né? Essas três frases, orações, né, gramaticais, se relacionam à orientação passada, presente e futura. No livro inteiro, as visões do capítulo 4 a 19 também possuem aspectos do passado, presente e futuro interrelacionados, como nós vimos. Deixa eu dar um exemplo. A mulher, né, que teve o parto lá no capítulo 12 de Apocalipse, é perseguida pelo dragão. Né, o povo de Deus, né, gerou o Cristo, e ele foi para onde? O céu. Está falando do passado. Veja, o texto lá no 12, falando do passado. E o diabo perseguindo, querendo tragar a mulher, querendo tragar o povo de Deus, que é coisa que acontece no presente e no futuro, no passado, presente e futuro, tá? Então teremos nos depararemos com essas coisas também em Apocalipse, passado, presente e futuro, tá?
Apocalipse lida com todos os acontecimentos da história mundial, começando com a morte e ressurreição de Cristo e concluindo na sua volta final. Os acontecimentos nele são registrados, se repetirão ao longo da história humana e assim permanecerão relevantes para leitores de todos os tempos, embora também apontem para um clímax no tempo da volta do Senhor. Irmãos, houve acontecimentos semelhantes no passado com relação ao último dia também, ao fim dos tempos também. Por exemplo, só um exemplo, tem tantos exemplos na história da humanidade. Quem diria que uma segunda guerra mundial da vida, Jesus viria logo depois da guerra, ou durante a guerra? Os crentes na época estavam, Jesus vai vir agora, na segunda guerra mundial lá na Europa, lá na Ásia, pelos mares, pelo ar, pela terra, 60 milhões de mortos, bomba atômica. Mas Jesus não veio, e agora? Hitler, né? Figura, parecendo aí um anticristo aí. Irmãos, na história sempre houve semelhanças com com o fim do fim dos dias, tá? Que é aí que figuras que representam. Então, ao longo das épocas, a igreja tentou adivinhar. Então, isso aqui agora, Jesus vai levantar, já vai dizer o quê? Por quê? Os acontecimentos muito similares ao que está escrito. Tá? Então, a igreja se identifica ao longo do tempo. Isso está mostrando o quê? Que esses acontecimentos similares estão mostrando que realmente vai haver um clímax, ou seja, vai se levantar um governo mundial, solucionar os problemas étnicos, religiosos do mundo. Nós não sabemos como, mas o mundo já se prepara para isso, tudo mais. Enfim, e no verso 20, quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes, 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 candeeiros, 7 igrejas, 7 estrelas na mão direita do Senhor, os 7 anjos das 7 igrejas. Bom, irmãos, nós ficamos com a posição de que anjos aqui são pessoas, não são anjos, porque a palavra angelos no grego significa mensageiro. Então, ao anjo da igreja o Senhor está andando no meio da sua igreja e segurando os seus enviados, seus mensageiros em suas mãos, ou seja, está presente e em todo o domínio sobre todos, pois no meio da situação precária vivenciada pelas igrejas naquela época, em um mundo tão mau que as despreza e persegue, Cristo está com elas, protegendo-as e vindicando-as, porque é dela, porque o Senhor, ela é dele, a igreja é dele. Ao mesmo tempo, ele as considera responsáveis por perseverar e permanecer fiéis ao longo da provação. Em Esmirna, por exemplo, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Veja, exemplo de temos que perseverar, temos que persistir. Então, o Senhor está segurando os seus mensageiros em sua mão, o Senhor está andando no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Não significa necessariamente, estou protegendo aqui na minha mão, então vai acontecer nada contigo, tá? Não, mostrando que Ele está nos corrigindo, Ele está, a nossa vida está em poder dEle. Mesmo que Ele sofreu lá na cruz do Calvário, Ele também vai sofrer, todos nós vamos sofrer juntamente por causa de Cristo Jesus. O Senhor está no meio da igreja, também está no meio segurando o seu povo.